Então, começamos o nosso dia 8 e eu estou muito feliz por tudo que Deus tem falado e pela estratégia que Ele deu mesmo na escrita desse devocional. Então, as ideias estão muito coesas, né? Cada dia a gente trabalha um pouquinho mais no mesmo tema, de modo que a gente vai aprofundando. Quanto mais a gente aprofunda, mais desconfortável vai ficando. Então, coloca o cinto, segura, porque esse desconforto é o Senhor dizendo que tem espaço para a gente crescer. O tema de hoje é A Mesa é para as Filhas. E o texto base está em Mateus 15, 27 e 28, que é muito conhecido esse texto, mas eu quero ler para vocês. E fala assim: Disse ela: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Gente, eu não consigo dizer para vocês o quanto esse texto me incomodava. Porque eu falava, não é possível que Jesus chamou ela de cachorro. Não é possível. E toda vez que eu via esse texto me incomodava muito, mexia muito comigo. E sabe o que é lógico que tem outras bases teológicas para esse texto que eu não vou entrar nisso agora, mas sabe o que eu achei mais interessante? É que esse texto ele mexe com um senso de identidade. Porque quando eu leio sobre aquela mulher, eu não vejo uma mulher sem valor. Eu vejo uma mulher com restrição pelos valores religiosos. A religião dizia que ela não tinha acesso a Jesus. A religião dizia que ela não podia estar naquele lugar. Não era por uma questão de valor, mas era uma questão de preconceito, de um conceito criado de onde ela deveria estar. E aí eu vejo uma mulher que, mesmo nesse ponto, ela estava determinada a, a obter algo. Ela sabia o que ela precisava e ela estava determinada. E mesmo quando parecia que não tinha espaço, ela se posiciona na pequena brecha que Jesus dá. Ela se coloca naquele lugarzinho. Ela não chega até Jesus falando dos títulos dela. Ela não chega até Jesus falando o quanto ela merecia estar naquele lugar. Ela não, né, dá carteirada, você sabe com quem você está falando. Ela não se coloca nesse lugar de se qualificar para estar ali. Mas ela tinha fé suficiente para atrair a atenção de Jesus para ela. Então, quando Jesus fala com ela, fala assim: Olha, mas você acha que é certo tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos? Ao invés dela fazer como muita de nós faria, que é ser ofendida por aquela palavra, ela se posiciona e fala: Senhor, eu sei do que você está dizendo. Mas até os cachorrinhos, eles recebem. Mas até os cachorrinhos, eles comem da mesa. Em outras palavras, ela estava falando assim: até as migalhas que o Senhor me dá é suficiente para mudar a minha história. Eu não preciso de muito. O pouco que o Senhor me der vai mudar toda a minha história. Agora, quantas vezes nós nos achegamos a Deus com essa mentalidade de não ser merecedora desse lugar? Porque ali Jesus estava estabelecendo um padrão e a mulher entendeu que não era sobre merecimento, mas era sobre aquilo que era esperado. Era esperada que a cananeia não tivesse aquele acesso a Jesus. Mas quantas vezes eu e você, que temos o conhecimento da palavra, que sabemos que somos filhas, que sabemos que fomos redimidas, escolhidas, nos achegamos a Deus como se nós não merecêssemos estar lá, como se nós fôssemos uma intrusa, como se a gente não tivesse direito e acesso à mesa do Pai. A gente chega
pedindo desculpa. Se o senhor quiser, por favorzinho, licencinha. A gente vem como se a gente não fosse merecedora. A gente vem com aquele sentimento assim, ele tem até algo disponível e preparado para minha irmã, mas não para mim. Ele até faz na vida dela, mas não na minha. A gente chega como se Deus não soubesse dos nossos problemas e não se importassem com eles. Às vezes, não é o pecado que te afasta de Deus, é a sensação de inadequação. É você achar que não é merecedora daquele lugar. Então você se afasta. Não tem a ver com pecado, mas tem a ver com mentalidade. Uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de falta de merecimento, uma mentalidade de pobreza, de achar que não tem direito. E eu não sei por que nós chegamos nesse lugar, mas eu acredito que muitas das vezes é pelas coisas que nós vivemos no meio do caminho. Mas a fé daquela mulher, ela muda a perspectiva. Ela se recusa a sair da presença de Deus, a presença de Jesus, sem receber aquilo que ela foi buscar. Ela sabe que ela não está buscando para ela, que ela está buscando para a casa dela, para a filha dela. Então ela não arreda o pé. Deixa eu te falar, existem romperes para sua casa e para sua família que só vai chegar porque você não arreda o pé. Porque você se posiciona, se coloca na brecha e fala: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Existe um romper que está chegando na sua casa porque você decidiu se posicionar. Se posicionar na identidade e no acesso que você tem. E às vezes eu acho que nós não temos noção do que pode acontecer dentro da nossa casa quando nós nos posicionamos, quando nós nos colocamos neste lugar de mulheres posicionadas que sabem o acesso que têm ao Pai. Filhas amadas do Pai. Às vezes, parece que é ousadia demais para você sentar nessa mesa. Parece que essa mesa é grande demais para você. Parece que você está sentada numa mesa onde que você diz assim: todo mundo aqui é melhor do que eu. Todo mundo aqui é mais importante do que eu. Todo mundo aqui tem mais acesso do que eu. Mas Deus escolheu você para estar sentada nessa mesa. Você é filha e como filha você tem acesso à mesa do Pai. A mesa na Bíblia representa comunhão, intimidade e pertencimento. E nós vamos ver as mesas que Jesus sentava, ele sentava com publicano, pecadores, discípulos que eram imperfeitos, porque essa mesa nunca foi estabelecida para os perfeitos. E se você está buscando perfeição para sentar nessa mesa, eu quero te dizer que você está perdendo tempo. Porque essa mesa foi feita para mulheres que se posicionam e entendem que quando sentar, serão ouvidas, tratadas e transformadas. Muitas das vezes nós temos receios de sentar nessa mesa porque nós sabemos que nós não vamos levantar dela da maneira como nós sentamos. E então a gente procura desculpa, porque às vezes é mais fácil dar desculpa do que mudar os padrões que nós vivemos hoje. Meu Deus, não estava no script. Bora. Muitas das coisas que nos impedem de sentar nessa mesa são marcas antigas. Eu não sei como que você cresceu. Mas talvez você cresceu numa casa onde que quando você falava, dizia, menino, fica quieto. Você não pode exigir tanto. Você não pode pedir tanto. Você tem que aceitar o que eu te dou. Você tá querendo demais. Você não dá valor ao que você tem. Eu dou, eu te dou, eu te dou e você nunca dá valor. Talvez você viveu uma infância inteira sendo posicionada nesse lugar de inadequação. E agora você não consegue sentar à mesa do pai, porque você ainda carrega essas marcas. Mas é tempo de quebrar as correntes que nos prendem ao passado. É tempo de deixar para trás as coisas que têm nos impedido
de comunhão completa com o Espírito Santo. Não tem como você viver daquilo que Deus tem para você na plenitude enquanto você estiver aceitando as migalhas que caem da mesa. Você é filha. Você é filha. Vou falar de novo para entrar. Você é filha. A gente até vivia um pouquinho de migalha quando não era para nós, mas agora nós somos filhos. E como os filhos temos direito a tudo. Essa mesa não é sobre merecimento. É sobre fé. É sobre a certeza que Deus preparou esse lugar para você. Você tem acesso ao Pai, você tem acesso a essa mesa. Sabe aquela sensação de não se encaixar, de não ser suficiente, de não ter o que é preciso? Isso pode ser uma verdade emocional, mas não é uma verdade espiritual. E é aí que você precisa separar as coisas. Não permita que a sua alma te impeça de se achegar a Deus e de ter plena comunhão com Ele. Não permita que as coisas que você viveu no passado te impeçam de estar agora mais perto de Cristo. Talvez você não sinta isso, mas é a verdade que você precisa começar a declarar, entender e viver por ela. E o sentimento vem depois. Primeiro se posiciona, começa a viver como filha, e depois, com o tempo, você vai começar a passar a se sentir como filha. Você precisa sair do lugar e dar um passo em direção ao lugar que o Senhor está te chamando para ir. Não seja e não se permita ser rotulada pelas suas feridas. Não se permita ser rotulada como, ela precisa de muito, ela é muito carente. Ela é assim, ela é assada. Não seja rotulada pelas suas feridas. Não permita que as suas feridas manipulem o seu sentimento, o teu coração e o teu entendimento. A sua identidade precisa estar firmada em Deus e Ele não muda. Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa que Ele não mudou de ideia. Ele entregou o Filho dele, unigênito, para se tornar primogênito entre muitos. Jesus veio como Filho único, para ser o primeiro entre a multidão que somos nós. Deus não mudou de ideia. O plano ainda é o mesmo. E você é filha, sim. Você tem direito a essa mesa, sim. O posicionamento daquela mulher, a fé daquela mulher, ela não só mudou a história dela, como da casa dela, mas gerou um registro eterno. Eu e você só estamos falando daquela mulher hoje, porque ela teve o posicionamento de fé perante Jesus. E o posicionamento dela perante Jesus gerou algo que vai ser falado, tem sido falado por 2000 anos e vai continuar sendo falado até que Jesus volte. Imagina o que o teu posicionamento de fé hoje pode gerar para a eternidade. Ela quebrou barreiras visíveis e invisíveis. Ela quebrou a barreira da religiosidade da época. Ela quebrou a barreira da sociedade, dos preconceitos. Ela quebrou talvez o medo, o orgulho, a inequação para se posicionar naquele lugar. E Deus sempre encontra espaço para trabalhar em corações sinceros. Corações que sabem aonde estão firmados. Corações que não permitem serem influenciados pelo medo, mas estão firmados em Deus. Eu queria ler para vocês a última frase, que eu queria que vocês guardassem bem isso no coração de vocês. O último parágrafo, ele vai falar assim: quando entendemos que há um lugar reservado para nós, paramos de mendigar espiritualidade e começamos a viver como quem herdou um reino. Você herdou um reino. Então pare de viver das migalhas que caem da mesa. Ela pode até ser a porta de entrada, mas não é o teu lugar. O teu lugar é sentar à mesa do Pai. O chamado da ação de hoje é: hoje, reajeite toda a mentalidade de visitante. Você não está à margem.
Você foi chamada pelo nome. Ore com fé. Senhor, eu aceito o meu lugar. Meu Deus, eu aceito o meu lugar. O lugar já está reservado para você. Você precisa aceitar. Ai, não pelas migalhas, mas pela graça que me convida à tua mesa. Leia Mateus 15 e Salmo 23 com olhos de filha e escreva: sou bem-vinda, fui chamada, tenho lugar à mesa. E viva com a confiança de quem já foi aceita pelo Rei e não viverá mais das sobras. O convite de hoje para mim e para você é: aceite esse lugar à mesa, se assente ao Pai. Tome posse daquilo que ele já te deu, daquilo que ele já reservou para você, porque você é filha amada de Deus. Eu espero que esse dia entre no teu coração e crie marcas profundas, para que a dúvida, o medo e o desespero não te faça duvidar do teu valor perante o Pai daqui para frente. Amém?